Rio Jacuí, a maior vertente de água de Cachoeira do Sul, um dos maiores rios do Rio Grande do Sul, uma importância bacia hidrográfica rio para o qual concorrem outros rios menores. Esse rio, que percorre boa parte do Rio Grande do Sul a partir de Passo Fundo, onde ele nasce, tem uma importância crucial para a Cachoeira do Sul. Há quem diga que Cachoeira do Sul nasceu a partir do Rio Jacuí. Isso porque, em 1750, quando teve início a colonização local, o rio era a referência maior e o princípio do povoamento foi a partir de suas margens. Natural, portanto, que em tempos de muitos campos, pouquíssimas estradas, cavalos e carroças, o transporte fluvial fosse uma opção natural. E o sucesso do modal era grande e importante para a economia local no transporte e escoamento da produção. O tempo passou, a então Vila Nova de São João da Cachoeira cresceu e o transporte pelo rio se tornava cada vez mais importante. Em janeiro de 1859, a obra da rampa de acesso ao porto de embarque e desembarque foi concluída, no final da atualmente Rua Moron. A evolução e o progresso trouxeram a necessidade de agilidade e economia. Com isso, outros modais de transporte, como o ferroviário e o rodoviário, entraram na concorrência e receberam investimentos e preferência. Dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres apontam que, atualmente, o transporte nacional de cargas é feito 63% por rodovias, 21% por ferrovias, 13% por hidrovias e 3% transporte aéreo e estruturas de dutos. A conclusão da obra do Porto de Cachoeira do Sul em 1996 completou o que faltava para o entroncamento aero-rodo-hidroferroviário. Só que o sonho de que, a partir dessa estrutura, se restabelecesse o vai e vem de embarcações pelas águas do Rio Jacuí nunca se cumpriu. Foram pensados 2 entroncamentos envolvendo rodovia, ferrovia e hidrovia. Um em Estrela, que foi concretizado, e o outro em Cachoeira. Nenhum dos 2 funcionou. De lá para cá, tanto Estrela como Cachoeira do Sul tenta dar uma utilização para essas estruturas que foram feitas com dinheiro público. Evidente que mais cedo ou mais tarde o transporte aquaviário ou hidroviário terá que ser utilizado, porque ele tem uma vantagem competitiva em relação ao modal rodoviário, que é o preferencial do Brasil, ou ao ferroviário. Toné salienta, porém, que, mesmo sendo vantajoso, o modal aquático também exige uma infraestrutura adequada e investimentos. Nós precisamos entender que o mundo mudou, que a sociedade exige práticas empresariais sustentáveis e que uma maneira de minimizar o efeito estufa e os impactos ambientais é usar modais que carreguem grandes quantidades de carga com baixo uso de energia, caso das embarcações, dos navios. Mas isso tem alguns condicionantes. É preciso ter um porto operacional, ou seja, ter guindastes, ter moegas, ter pessoal treinado. É preciso também que se concentre cargas. As cargas, elas têm que estar em grande volume. A nossa vocação aqui em Cachoeira é basicamente a vocação agrícola. Então, as cargas são cargas granéis. O soja, o milho, a cevada, o trigo, enfim, aquilo que nós podemos colher em grãos e jogar no porão do navio também de forma granel. E o desembarque também facilitado lá no Porto de Rio Grande, que é o nosso único porto marítimo e é o nosso destino, porque o nosso rio leva ao Lago Guaíba, que leva à Lagoa Mirim e dos Patos, que leva até o Porto de Rio Grande. Então, Cachoeira vai, em algum momento futuro, que eu acredito está mais perto do que longe, se beneficiar de estar às margens do Jacuí. E não apenas Cachoeira, Rio Pardo, São Jerônimo, Triunfo e assim por diante. Todas essas cidades que o Rio Jacuí abençoa com as suas águas. Mas é importante entendermos que
é empreendimento para grandes empresas. Não é empreendimento para pequeno empreendedor. Nesta terça-feira, esses e outros aspectos estão em discussão a partir da apresentação das condições de proposta que o superintendente de Portos do Rio Grande do Sul, Fernando Estima, trouxe à Cachoeira do Sul para que o município assuma a área do porto.